Por isso que quando Paulo, aqui é importante, para a gente... Por que nós estamos falando isso aqui? Porque Adão é isso. Define Adão e Eva. Adão e Eva é carne. É a história da limitação, da efemeridade, da fragilidade, em luta com o absoluto, com o eterno, com o imperecível. Só que o bonito dessa luta é que o absoluto não golpeia. Ele gradua a sua manifestação. Entende? Porque imagina um sol diante de uma formiga, se ele brilhar a todo vapor, acabou a formiga. Então Deus gradua. Eu acho que quem descreveu isso poeticamente, tão bonito, foi o Gilberto Gil, quando se refere a Deus, ele fala assim: aqui está o detrás do de trás. Né? Por trás do de trás. Então Deus é esse que se oculta de trás. É tão bonito isso, porque a gente vai percebendo, e a física hoje mostra isso, né? A realidade física está no micro. Está escondido lá no interior do átomo. A realidade da matéria está no micro, não está no macro. Então o poder absoluto se esconde por detrás do de trás. E gradua. Tirando de lado toda a linguagem simbólica, às vezes é uma linguagem até empolada. Bom, é linguagem. A Cabalá judaica fala isso. Quando ela trabalha as emanações de Deus. O que ela quer dizer com isso? Nós não conhecemos Deus propriamente dito. Nós conhecemos as manifestações dele. E ele tem níveis de emanação. Então tem uma manifestação dele que só os cristos percebem. Aí ele dá uma outra manifestação mais concreta, aí outros seres já percebem. Até chegar no concreto do concreto, que é o que a gente percebe. Mas isso não é ele. É uma emanação dele. Não é ele propriamente dito. E quem consegue olhar para o sol? Quem consegue ficar diante de um forno de 100 mil graus Celsius? Não existe isso. Então ele gradua. Essa é a ideia que está aqui por trás. Eu fico tão impressionado, porque, por exemplo, quando a gente lê esse texto aqui do Hans Walter Wolff, é um teólogo protestante, esse livro é brilhante, Antropologia do Antigo Testamento, e ele escreve, mas me parece que ele não captou a essência. A essência mesmo ele não captou. Por falta desses conhecimentos que dizem respeito à existência do espírito, à imortalidade e outros. Então, quando Paulo fala de carne, qual foi a primeira interpretação que fizeram de Paulo? Ele está se referindo a carne, então é corpo. O corpo é o inimigo do espírito. Então, durante séculos, a gente acreditou que você tinha que maltratar o corpo. Tinha que ficar bem magrinho, deixar de comer. Não pode. O problema é o corpo. Aí superamos isso, entendendo que o corpo não tem problema nenhum com o corpo. Não tem problema nenhum. Aí começaram a ler carne como se fossem as paixões. Não, então tem que eliminar todas as paixões. Aí começou um tipo de ascetismo moral. Não pode ter paixão nenhuma. Eu não posso me emocionar. Né? E tem gente até hoje nisso. Né? Então, isso ser espiritual é o quê? É não nem ficar alegre nem triste. Eu não fico nada. E a gente aprende na revelação espírita que as paixões são como cavalos que precisam ser domados. Então, quanto mais cavalo, melhor. Quanto mais paixão, melhor. Qual que é a potência do seu motor? 300 cavalos. Não tem problema nenhum. Eles têm que estar domados. Você que tem que estar no comando. Então, carne não pode ser paixão. Então, olha que coisa. Aqui vai entrar o pulo do gato. Como nós podemos... Se carne não é paixão, porque paixão desregrada
É o problema de desregramento, mas se você mexer na direção e na intensidade, você corrige. Você educa. Aí se torna uma virtude, então não é isso. O problema também não é o corpo, apesar de que o corpo impõe mais limitações ainda. Então o que é a carne? Porque Paulo diz assim, as obras da carne são várias, só coisa ruim. Ciúme, maledicência, adultério, prostituição, assassinato, tudo de ruim são as obras da carne. E o Espírito? Aí ele fala no singular. E o fruto do Espírito. Olha que interessante. No singular. E aí, o que é essa danada da carne, então? Aqui que vem o gatilho e é a introdução que eu queria fazer para a gente começar a estudar Adão e Eva. O que é essa carne? Que está sempre em oposição ao Espírito, que é o inimigo do Espírito. Então, já vamos dizer aqui, Adão e Eva não tem nada a ver com sexo. Não tem maçã no texto. Eu não sei de onde que tiraram a maçã, ela não aparece nenhuma hora. Fruto aqui, não é? Questão de sexo tem problema nenhum, porque Adão andava pelado com Eva, eles nem se importavam com isso. Nada. Qual é o problema da carne? Então aqui nós vamos entrar, porque esse é o mote que pode te derrubar em qualquer estágio da evolução que você estiver. Acontece que, depois de um determinado estágio, o espírito não cai mais nessa armadilha boba. Qual é, então? Carne significa, em relação ao espírito que é Deus, significa limitação. Limitação. No sentido de limitado, de não absoluto. Então, a criatura não é absoluta. A criatura não é onisciente, a criatura não é perfeita, a criatura não tem acesso a tudo. Essa é a carne. No sentido metafórico. No sentido físico, carne está encarnado, porque estar encarnado é uma aula didática para nos mostrar que nós somos limitados. Entende? Então, eu fui lá fazer hoje o exame, aí a médica falou assim, você está com quantos anos? Não, vou fazer 45. Já estão uns sinais assim de desgaste no olho, né? Eu falei, E só vai piorar, né, doutor? Ela só vai piorar. Ela não disse, até por elegância, né? Mas se ela fosse ser verdadeira, ela dizia assim, isso vai acabar em morte. Vai acabar em morte. Porque é a efemeridade da vida física. Mas a efemeridade da vida física é uma metáfora da efemeridade, da limitação da criatura em relação ao Criador. Entende? Então não adianta. Você pode chegar a Emmanuel aqui agora, Bezerra de Menezes, Clarencio, e você falar para eles, nossa, são espíritos iluminados, né? Eu estou aqui encarnado ainda. Gente, dá para vocês irem lá no sol e voltar? Ele fala, não, eu não consigo. Vamos ser um espírito iluminado? Aí eu falo assim, menos, meu filho, menos. Nós não somos Deus, nós somos espíritos. Isso é maravilhoso, né? Que é o que nós falamos no episódio passado. Quando o Félix, o benfeitor, no livro Sexo e Destino, está cuidando tudo por causa da moça que ele está cuidando, que é a personagem central do livro. Aí ele faz de tudo, ela quer suicidar, ela vai na farmácia para comprar um veneno, aí eles influenciam o farmacêutico dá um negócio errado, em vez de dar o veneno, dá o sonífero, ela toma o sonífero, dorme, eles falam, poxa, graças a Deus dormiu, está resolvido, ela acorda e é atropelada. Nessa hora, André Luiz olha para o Félix e fala assim, isso estava nos planos? Ele, não. E o senhor sabe o que nós vamos fazer agora? Ele, rezar.
Agora nós vamos orar, André Luiz. Vamos orar. E qual é a lição aqui? A lição é que, se há um relacionamento inevitável e inafastável entre eu e Deus, o maior erro da evolução é eu me colocar na posição de Deus. Esse é o problema. Então, na questão 132, quando pedem para Emmanuel definir o mal, ele define de maneira extraordinária. Ele diz assim: o homem, confiando mais em si mesmo do que na providência divina, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei de Deus. Eis o mal. É a formiga que pega uma espada do tamanho dela, um escudo, para lutar com o Tiranossauro Rex. Então, temos coisas importantes nessa definição de Emmanuel. Confiar mais em si. Então, ele não está dizendo que você não tem que confiar em si. Mas é o contrário. Nós temos que confiar mais em Deus do que em nós. Você tem que confiar em você, mas mais em Deus. Por quê? Só porque Ele é absoluto. Só por isso. E transforma a sua fragilidade em foco. É um focozinho infeccioso. O que acontece quando tem um foco infeccioso? Vem o sistema imunológico e faz o quê? Isola aquele foco e trata. Aí vem Emmanuel. Olha só. Transforma a sua fragilidade, a sua carne, porque o que é a fragilidade? É a carne, é a baçar. É a fragilidade. A nossa fragilidade gera o ciúme. Gera o mal, gera a inveja, gera o egoísmo, gera o orgulho. Tudo isso é gerado pela fragilidade. Por uma necessidade de eliminar essa fragilidade. Está muito difícil isso, gente? Certa vez eu assistia a um grande psiquiatra e aí a pessoa, ele estava contando os casos, falou assim: olha, algumas pessoas se sentem inseguras porque ela só tem R$1 na sua conta bancária. Então ela disse que se sentiria muito segura se ela tivesse R$1 milhão. Aí ele fala assim: e eu atendo pacientes que vêm consultar comigo porque estão inseguros, porque tem R$1 milhão. Aí uma pessoa fez uma pergunta, a pessoa estava na plateia. Então, o que é preciso fazer para ter segurança? Aí ele respondeu assim: não há segurança. Não existe segurança humana. Porque como que um ser limitado, relativo e frágil pode criar uma segurança absoluta? Só pode haver um gênero de segurança genuína, aquela que vem de Deus. Aquela que vem da homologação divina. Se Deus, como diz na linguagem popular, Deus pôs a mão. Deus pôs a mão, né? A insegurança não é causada pelo medo? Também. Porque é o medo da dor. O medo é uma das causas da insegurança, mas tem outras. Tem outras. Mas a raiz de tudo é essa fragilidade. Gente, agora, tem alguma novidade nisso? Nós vamos ver que não tem nenhuma. Qual que é o diálogo da serpente com Eva? Ela não perguntou para Eva assim: você está tendo relação sexual com seu marido? Foi essa a conversa? Não foi, gente. Fiquei sabendo que você está bebendo aí, né? Você está comendo umas comidas estranhas. Não foi isso. Fiquei sabendo que você colocou uns piercing aí na barriga, né? Você vai para o inferno. Foi isso? A conversa não foi essa. A conversa foi assim. Qual foi a ordem que foi te dada? A ordem foi que eu podia comer de tudo, menos
de uma árvore. Aqui que a serpente falou, é porque Deus está com medo de você ser igual a Ele. Porque Ele sabe, na hora que você comer desse fruto, você vai ter o conhecimento que Ele tem. Esse é o mote. Esse é o leitmotiv, como dizem, né? Essa é a célula melódica da sinfonia. É isso que dá origem a tudo. A nossa incapacidade de aceitar o nosso estatuto de criatura, que é um estatuto de fragilidade. E é isso que horroriza, o que deixa todo mundo assustado quando lê o Evangelho. Todo mundo vem e pergunta assim, mas Haroldo, por que Jesus chorou no sermão no Monte das Oliveiras? Por que ele pediu para afastar o cálice? Ali está o antídoto. Ali está a cura do mal de Adão. Quando Jesus chora no Monte das Oliveiras e pede para afastar o cálice, ele está dando a cura do mal de Adão e Eva. Por quê? Porque ele está abrindo os braços e aceitando a condição de criatura. Aceitando de bom grado. E ele conclui a crucificação. Eis que tudo está consumado. Em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Curou. É um antídoto. Por isso que, agora eu vou parecer pastor, o sangue do Cristo tira os pecados do mundo. Entende? O sacrifício do Cristo é o antídoto contra essa rebeldia humana de não aceitar a sua fragilidade, a sua limitação de criatura. E Jesus só é o Cristo Sol que Ele é, porque Ele aceita que é criatura. Por que me chamas bom? Bom é só o Pai. Desse data, nem o Filho, nem os anjos do céu sabem, mas só o Pai. Seja feita a tua vontade. Na terra como nos céus, porque nos céus já é feita. Nos céus, em termos de vibração, né? Vibrações superiores, a vontade divina já é feita, porque quem está morando lá já entendeu isso. Mas é essa ideia de carne. E esse é o motor da história de Adão e Eva. Aqui a gente acaba. No episódio que vem, nós vamos desenvolver isso, mas muito. Nós vamos ter a Bíblia inteira para desenvolver isso.